no livro de Provérbio. Glória a Deus. Livro de Provérbio. Amém? Livro de Provérbio, capítulo 31. E vamos estar aprendendo. Amém? Vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Livro 31. Provérbio 31. Amém? Ele já está. Depois você fala. Amém? Livro de Provérbio, capítulo 31. Quem tiver dificuldade, só pedir ajuda. Amém? Livro de Provérbio, capítulo 31. Glória a Deus. Amém? Quem tiver dificuldade, só pedir ajuda, tá, irmãos? Livro de Provérbio, capítulo 31. Podemos ler? A palavra do Senhor diz, versículo 10. Provérbio 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de fina joia. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como o navio mercadante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre as mãos aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Versículo 21, amém? Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de purpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende, e ela fornece cita aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chama de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a força e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dei a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém? Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra.
Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, obrigado, meu Pai, por esta leitura. Pai, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor nos deste nesta noite, meu Pai. Senhor, venha usar o teu servo, meu Pai, com a tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, todo o nosso eu, toda a nossa carne. Que somente a tua palavra, Senhor, seja ministrada nesta noite. E toda dificuldade que seja repreendida agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Podeis se assentar e quem puder, as palmas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 31, no versículo 10, diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Irmãos, a mulher, eu não digo que ela excede somente uma fina joia. Eu as digo, e digo a todas que aqui está, que a mulher, ela não somente ela excede o ouro, a prata, a joia mais preciosa, porque não dá para comparar uma vida de uma mulher com a joia que você coloca no pulso, ou no dedo, ou na orelha. É muito mais do que uma joia. Amém? Eu fico pensando como Deus é perfeito, como Ele é incomparável. Porque, irmãos, se Deus fizesse todos os animais da terra, até o homem, como Ele fez também, se não tivesse feito a mulher, como seria? Teria prosseguido a criação? Não, não teria. Você já viu um homem casar com outro homem e ter uma família? A não ser adotado. Mas não tem como nascer do mesmo ventre. Então a mulher, quando Deus faz o homem, e da costela do homem Ele faz a mulher, Ele faz da parte mais forte do homem. É considerado o frágil, o sexo mais frágil. Mas você sabe de onde foi tirada? De onde foi construída? De onde foi feita? De uma costela. Talvez você nunca tinha visto, nunca viu uma costela de um ser humano, mas você já deve ter visto aquela costela de porco que você coloca no fogo, de boi. Ela é mais dura do que a carne ou é mais fraca? Mais dura. Sim ou não? Mais forte, mais saborosa, né? A mulher foi feita do melhor, foi feita da parte melhor. Para quê? Para poder suportar o que o homem não suporta muitas das vezes. Muitas mulheres falam, né, que o homem, se você fosse ter um filho, você não aguentaria. Elas se acham muito forte. E foi feita da parte mais dura, da parte mais forte, é a costela. Aqui, se eu puxar, quebra, só com uma mão. Agora a costela eu teria que fazer força para partir. A mulher é isso. A mulher é abandonada, mas ela não dobra os seus joelhos. Ela não vai desesperada ao mundo. Muitas vezes ela é abandonada com 3, 4 filhos, mas ela sustenta a casa. Irmão, você vai ver, tudo que nós lemos é o que acontece no dia a dia. Tudo que nós acabamos de ler é o que tem acontecido no dia de hoje. Esta palavra é atualizada em cada instante. Porque veja bem,
Como diz o versículo 10 que nós acabamos de ler, mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede de uma joia fina. Está raro as mulheres virtuosas, mas quando se encontra, é mais valiosa do que uma joia fina. Amém? E olha o versículo 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O homem, ele deixa a sua casa, o seu pai, a sua mãe, se une numa pessoa que muitas das vezes conheceu com 5, 6 meses e se une a ela. E a vida dele é entregue na mão dela. Confia os valores que ganha, né? Eu mesmo confio meus valores, né? Eu já tentei administrar o consultório várias vezes, mas nunca vai tão bem. Eu falo, Joelma, toma de conta. E ela ali, eu vejo água paga, aluguel pago, tudo organizado. E ainda sobra para os sapatos dela, ainda sobra para uma coisa que ela administra com perfeição. Olha se não está aqui esta palavra que acabamos de ler, ó. Veja bem, ó, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Tá vendo? Porque a mulher, ela foi criada para auxiliar o seu marido. Deus, vendo que o homem não tinha ninguém para estar do seu lado, só tinha animal, cria a mulher da costela do homem para ser auxiliadora dele. Sim ou não? Amém? Amém. Continuando. Irmãos, preste atenção na palavra, tem muitas palavras difíceis, às vezes até de versículos com outro, o mesmo significado, mas com palavras diferentes, mas é o mesmo significado, amém? Veja bem, ó, versículo 12, ó. Ela lhes faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. É o que tinha que ser. É o que tinha que ser, e muitos são. Irmãos, eu conheço casais que nem agora estão fazendo um trabalho para um casal, ele é japonês e ela não. Tem mais de 50 anos de casado. Você fica, só você conversando com ele, você fica apaixonado por esse casal de velhinhos. De velhos não são ali, mas porque eles são uma fofura, um cuidando do outro ali. E vai a vida inteira, irmãos. Irmão, nós temos que sentar mais assim ao lado dos mais velhos para aprendermos com eles. Ou entrar numa igreja de verdade que ensine a como cuidar bem do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Porque está faltando isso no meio da sociedade. Hoje uma briga é motivo de separação. Hoje uma briga é motivo de matar o outro, de estrangular o outro. Mas não foi desta maneira que iniciou. Não foi desta maneira. Você vê que aqui tudo nos leva e nos mostra o poder que a mulher tem de unir a família, de ajudar o seu marido. Olha, continua para você ver aqui, ó. Veja bem, ó. Versículo 13, amém, ó. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercadente, de longe traz o seu pão. E ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa à sua serva. A mulher muitas vezes ela trabalha 3 vezes mais do que o marido. Vai trabalhar fora, chega em casa, ainda faz mantimento para a família, para todos. É assim ou não é? Aí, ó. Muitas vezes ela chega, não sabe se entra na igreja ou se vai para a casa dela. Chega lá, faz alguma coisa que o marido não é da igreja, né? Para ele não ficar irado. Faz alguma coisa, corre, vem para a igreja, vê o que tem para ser feito. Ó, olha, irmã, a palavra aqui, ó. Olha a palavra. Olha a palavra. Irmãos, é isto que acontece no dia de hoje. Essa palavra é mais atual do que todas as coisas que você pode ver. Esta palavra foi escrita mais de 2000 anos atrás. Ela foi escrita quase 3000 anos atrás. Esta palavra aqui, porque aqui é um provérbio de Salomão. Foi escrita mais de 3 anos e é como se ela tivesse escrito ontem, falando da vida dela, falando da vida das
das irmãs, das mulheres, que ela dá a vida pela sua casa, dá a vida. Porém, irmãs, infelizmente só tem um dia do ano para comemorar o seu dia. Somente um dia que os filhos lembram de vocês. E quando lembra, falou bem, que dá um presentezinho, talvez por coração ali, né? Fiz tanta raiva para minha mãe durante o ano, vou dar uma sandália para ela. E ainda olha se dá para no preço, porque talvez ela não vale a pena comprar uma sandália melhor. Irmãos, nós temos que valorizar mais a mulher. Eu digo não só a mãe, mas toda a mulher. E principalmente a mãe. Meu ex-carro, meu ex-marido, minha ex-esposa, minha ex-casa, minha ex-propriedade. Tudo nós podemos dizer meu ex, minha ex. Agora você pode dizer minha ex-mãe? Hã? Ela pode até ter falecido, como a minha está lá com o Senhor. A minha também. Mas será sempre o quê? A minha mãe. Ou é minha ex-mãe? Não. É minha mãe. Uma vez, viu, varão? Um homem, um deputado, ele fez uma lei para, né, liberar o aborto. Não foi aprovado, graças a Deus. Aí um homem, um cristão, né? Um cristão chegou para ele, também deputado, e disse: varão, você está com essa missão aí de liberar o aborto, né? Ele disse: amém, irmãos? Amém? E disse: eu tenho que liberar o aborto. As pessoas têm filho à força e não sei o que, blá blá blá. Aí o deputado, que era cristão, disse para ele, olhou bem nos olhos dele e disse: se sua mãe tivesse te abortado, você estaria aqui? Hã? Se sua mãe tivesse lhe abortado por qualquer motivo, por ter brigado com o marido, por ter levado uma surra, porque não foi ela que quis aquela gravidez, ela tivesse lhe abortado, você estaria aqui? Ele ficou sem palavra. Agora eu lhe pergunto, os irmãos, vocês aqui, você está assistindo, se sua mãe tivesse lhe abortado, como que você estaria aqui? Veja o valor da sua mãe agora. Pensa, 9 meses ela te carregando na barriga, 9 meses sofrendo dores, chute, punhaladas, dores. Pastor, como tu sabes? Deus me revela. Irmão, eu não venho para trás do púlpito porque eu estudei a Bíblia. Eu venho para trás do púlpito porque eu oro para Deus me dar a palavra e mostrar o que Ele quer falar. E o Senhor me mostra o quanto a mulher sofre. E somente um dia é lembrada. Somente um dia é lembrada. Ela não é um objeto. Ela não pode ser uma data comemorativa de somente um dia do ano. Mas ela é mais do que uma joia. Uma joia você usa todos os dias, sim ou não? A maioria. Amém? Pastor, mas nenhuma mãe tem coragem de abandonar os seus próprios filhos. Eu sei. Teve mães que abandonou o seu filho porque não tinha como dar o melhor para ela. Tem mãe que ela deixa o seu filho numa porta, mas que ela vê que é mais protegida
numa família que vai dar o melhor que ela não pode dar. Eu já vi mãe que ela não tinha um leite para dar ao filho, ela dá para a vizinha porque ela não quer que o filho morra de fome. Mas ninguém valoriza, irmão Manuel. A pessoa só diz, minha mãe me abandonou, minha mãe me deixou, minha mãe fez isso, fez aquilo, mas não sabe que ela, por que ela fez. Talvez se ela não te abandona, você não estaria aqui, teria morrido de fome, ou até de cuidado, porque não sabia como cuidar. Eu já contei aqui uma história da minha mãe. Um certo dia, nós estamos em 6, lá em casa, viu, irmão? Somos em 6 e graças a Deus estamos os 6 vivos ainda, né? Mas um dia estávamos só em 4 em casa. Tinha feijão de corda. Alguém sabe o que é feijão de corda? Aquele feijão bem grossinho mesmo, de trabalhador da roça. Morávamos lá no Ceará. Tínhamos feijão de corda, farinha daquela bem grossa e arroz. E sabia o que é que tinha como mistura? Um ovo. Um ovo. E a mãe, minha mãe, que está com o Senhor. Nesse dia meu pai não estava em casa. Ele ainda era vivo, mas não estava em casa. E nem meus 2 irmãos mais velhos. A minha irmã mais velha e nem meu irmão mais velho. Estávamos os 4 os menores. Eu e os 4 menores. Irmão Manuel, ela simplesmente partiu esse ovo e partiu para nós 4. Aí você disse, nossa, será que ela não partiu 5 pedaços? E ela? Ela preferiu que nós comêssemos sem, com mistura. E ela só comeu. Ela nem teve coragem de comer conosco na mesa. Eu entrei naquela cozinha de tábua e eu vi que ela estava escorada no fogão de lenha, comendo arroz, feijão e farinha. Arroz, feijão e farinha. E aquele ovo estava um pedaço em cada prato. Esta é a minha mãe. Esta é a sua mãe. Ela faz de tudo para que você se alimente. Ela dá o seu sangue, ou seja, do seu leite, que é a vida, para que você se alimente. Mesmo que ela não tenha comido nada, ela dá o peito para você não morrer de fome. Amém? Ela dá o peito para você não morrer de fome. Esta é a mãe. Amém? Continuando na palavra. Versículo 16. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se fornecendo o melhor para eles. Veja bem, vou ler o 16 de novo, amém? Versículo 17 de novo, Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o ganho é bom e a lâmpada não se apaga de noite. O ganho dela é para sustentar a família. Irmãos, quantas mulheres é deixada
com 3, 5 filhos, e ela não deixa a lâmpada se apagar. Que lâmpada, pastor? Não usamos mais lâmpada. Eu falo a lâmpada, o arroz, o feijão, a comida. Desde que seja simples como for, a mãe ela faz de tudo para que não falte o alimento dentro de casa. É ou não é? Muitas mães é o homem da casa, mas ela só tem um dia para ser lembrado. Muitas mães, o marido deixou ainda com dívidas, mas ela não deixou a lâmpada se apagar. Ela não deixou que acabasse todos. Ou seja, seu pai nos deixou, vai para o mundo também, vai. Não, no mínimo ela coloca no lugar aonde você vai poder sobreviver, aonde você vai poder dar a vida contínua. Amém? Esta é a mãe. E muitos só pensa e lembra em um só dia. Muitos não perdoam uma surra que levou da mãe, não sabendo que ela fez isso para o seu bem, para ela não ver você apanhando de outra pessoa na rua. Prefere ela mesmo bater, para você não andar no erro e não ser pego por outro. Esta é a mãe. E olha, tem muita coisa, irmão. Veja bem, olha o versículo 20, ó. Versículo 21, amém? Que já passei, estou passando do horário já. Amém? Versículo 21, amém? Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos a andam vestido de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de purpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Hoje quase ninguém vê mais. Mas antigamente a mãe é que fazia as roupas para os filhos dentro de casa. Fazia um short, fazia uma camisa. Eu lembro, né, que lá no Ceará comprava aquelas tecidos de chita, né? Alguém sabe o que é? Aqueles fininhos, né? Fazia. Aí tinha 2, 3 filhos, todos estavam da mesma cor, todos estavam com o mesmo tecido, né? Eu lembro que já aconteceu isso comigo, né? Teve uma vez que fizeram 3 camisas, se eu não me engano, do mesmo jeito, as fininhas, parecia um time de futebol, mas era o que tinha. Ai, mano, nem me fale das sandálias. Ainda hoje eu peço perdão a Deus e a minha mãe. Ela comprou para cada um dos nossos irmãos um par de sandália daquela preta, que ela acaba rapidinho, feinha, não tá da cor, né? Vocês sabem que a maioria aqui é preto, aqui a minha esposa é maravilhosa, não tenho preconceito nenhum, mas eu não gostava daquela sandália, irmão. Eu usava, eu acho que eu andava correndo, a bicha não durava nada. Aí certo dia minha mãe comprou 6 para cada um par. Eu disse, eu não quero. Eu não quero. E eu não vi, irmãos, que foi o único dinheiro que ela podia comprar para todos nós. No final de ano. Meu pai já tinha falecido. E era o dinheiro que ela tinha para comprar, para dar a cada um de nós um par de sandália, aquela pretinha lá. Amém? E eu não quis. Eu disse, eu quero uma havaiana, azulzinha. Fiquei uns 3 dias andando descalço. A minha rua era de parapedepito, aquelas pedras. Quando estava quente, chega a doer o pé. Mas estava descalço. E minha mãe esperou 2, 3 dias, se eu não me engano, para trocar ela. Quando ela conseguiu dinheiro para trocar por uma havaiana para fazer o meu gosto. E até hoje eu fico me pedindo perdão para Deus, para ela.
Porque um dia, meus filhos ainda estavam no Ceará, e um me pediu para eu fazer uma transferência, não existia Pix. E eu não tinha para mandar para eles. Aí me veio no coração rapidinho o que eu fiz com a minha mãe. Que eu não aceitei o chinelo. E ela teve que arrumar dinheiro para trocar por um chinelo melhor. Irmão, mas me doeu tanto. Eu disse, meu Deus, como ela não deve ter se esforçado para conseguir o dinheiro para trocar aquela sandália para eu não me ver eu descalço. E eu disse, eu agora vou ter que correr atrás, pedir alguém emprestado para mandar para o meu filho. Irmão, chega doeu, e hoje ainda me dói, porque eu não valorizei a minha mãe como ela devia, quis o melhor sem ela poder. Valorize a sua mãe, não somente hoje, mas todo o tempo da sua vida. Não tenha só um dia como hoje para você lembrar dela. Perdoe ela e peça perdão a ela por tudo que ela te fez, porque não há joia que nós possamos comparar uma mulher, uma mãe. Bate palma para o Senhor Jesus e para todas as mães que aqui estão. Amém? Continuando, e todas que podem estar assistindo também. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz. Versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupação. Fala com sabedoria, e a instrução da sua boca está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão vocês um dia, só um dia. Amém? Agora veja bem, eu já passei do... Irmão, depois você lê em casa todo o capítulo, do 10 ao 31. Amém? Do 10 ao 31, porque eu vou finalizar com o versículo 31. Vou finalizar com o versículo 31, porque eu já passei muito do horário. Amém? Mas quero deixar esse versículo para vocês, mães. Olha o que a palavra do Senhor diz, vocês filhos e maridos. Amém? Filhos e maridos, preste atenção nesta palavra. Amém? Ó. A palavra do Senhor diz: dei a ela o fruto das suas mãos, e de público as suas obras a louvem. Está vendo? O presente está na Bíblia ou não está? Para você dar. Está dizendo aqui só um dia do ano? Não. Então dê sempre um presente para sua mãe. Louve a ela, mostrando a virtude dela. Não está aqui na Bíblia? Glorifique a sua mãe. Ela já morreu. Que o Senhor esteja recebendo, que o Senhor esteja abençoando onde quer que estejas. Amém? Ó, vou ler novamente, tá bem, irmãos? Ó, varões, filhos, ó, dei a ela. Não está na sua Bíblia? Como está aí na sua Bíblia, irmão? 31. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e louve-na nas portas das suas obras. Está vendo? O fruto das suas mãos, a louve. Dê a ela o fruto das suas mãos. Amém? Eu quero convidar aqui à frente todas as mães. Todas as mães. Todas. Amém? Aqui vou... Abra aqui para mim, irmão, por favor. Abra aqui para deixar. Amém? Todas as mães aqui à frente. Amém? Irmão Manuel, fique por aí. Irmão Vanderlei, Pedro, vem aqui. Amém? Fica aí perto do irmão. Amém? A irmã, consegue vir? Os varões ficam aqui, ó. Aqui. Só os que estão com mãe ou esposa aqui. Abriu?
Dá um para sua esposa. Não, para sua esposa. Amém? Irmão, dá para sua esposa um. Pedro, dá para sua mãe. Irmãs, o Senhor está te Eu dou um para servindo. ela dá um para mim. Obrigada. Que Deus os abençoe. Amém? Amém? Tem mais mãe aqui, né? Amém? Amém? Irmãos, não está na palavra do Senhor? Não está na palavra do Senhor? Dei. Não está aqui no versículo 31? Dei a ela o fruto das suas mãos, e de público as alouvem. Amém? Não está de público aqui? Todo mundo está vendo? Alguém quer falar uma palavra em público também? Senão eu falo. Amém? Que Deus os abençoe por suportar os seus filhos, o seu marido. Amém? E receba essa lembrança do Senhor Jesus, pois foi Ele que tocou no meu coração para trazer para vocês. Amém? Queria que a minha mãe estivesse aqui para dar um para ela, mas eu como dela. Amém? Que Deus abençoe e volte aos seus lugares, e as palmas para o Senhor Jesus.